Bom dia, Neide. Bom dia, tudo bem? Tudo jóia com você? Tudo bem. Então tá bom. Nessa manhãzinha fria de segunda-feira, Tá frio mesmo? Nossa Senhora. dá vontade de a gente ficar só enrolado na coberta. Só na cama. Meu Isso. sonho, Nossa Senhora. Mas é até bom a gente não fazer isso, né? Eu acho que a gente também não pode ficar só na nossa vontade, não. A gente tem que sair da letargia. Senão a gente É, acomoda. até pra acordar também, né? Fica deitado e Isso. dorme. Eu tava aqui entre a aula do M1 para o M2, eu tenho uma hora de prazo. Aí eu fui lá buscar um café bem quente, esquentar por dentro. Eu É, acho que muito faz bom. parte isso. Café me alerta, então me deixa ligada. É bom tomar, então. Mas eu acordo muito cedo, então eu não tenho problema com acordar, não. Nem para acordar, nem para dormir, graças a Deus. Antes de eu terminar as minhas prezas, eu já apaguei. Sim que é bom. Em compensação, antes do meu despertador acordar, aliás, despertar todos os dias, eu acordo 5 minutos antes, acreditam? Ah, não. Nossa Senhora, me dá muita Pode? raiva quando isso acontece comigo. O meu Meu Deus. biológico sempre me tira 5 minutos no meu despertador. Já tá regradinho, né, Neide? Tá, acho que tá acostumada a isso. Mas é bom, eu acho que faz parte sei lá, dos nossos hábitos, né? Que a gente vai Da construindo. rotina, né? Uhum. E dizem que a gente leva só 21 dias para criar um hábito, e depois dele formado é difícil da gente desfazê-lo. É, eu li sobre isso também. Eu tô vincada, porque nas férias, né, eu criei hábitos que eu não podia ter criado, de acordar tarde, Mas você vai de ajustando. coisa. Se você trabalhar o seu ajuste aos poucos, é mais fácil que sair de uma vez. Vai mexendo no seu horário, 15 minutos, meia hora, aí você vai ajustando. O Aham, nosso organismo ele é muito flexível. Acho que ele é mais resiliente do que a gente, que ele vai ajustando, é verdade. né? É. Galera, sejam todos bem-vindos nessa manhã fria, de segunda-feira, que todos vocês possam ressignificar, que era a frase que eu estava trabalhando com o M1 agora há pouco, o momento que nós estamos vivendo. E eu acho que, por vários motivos, eu coloquei essas duas frases que nos remetem à questão da discriminação, da diversidade e do valor que essa diversidade precisa ganhar na nossa vida. Hoje nós vamos concluir, se Deus quiser, o capítulo 26. Então eu peço para vocês, tá? Que para amanhã, deixa eu pegar aqui e olhar direitinho as páginas, porque senão eu fico depois desorientada. Que vocês tentem fazer as questões iniciais aí da página 316 para frente um pouquinho, porque tem a matéria toda aí junto, e a gente vai trabalhar amanhã, tá? Até a 328, eu acho. Deixa eu conferir se é isso mesmo. Isso, até a 328. Ah, é para amanhã? Não dá tempo da gente fazer todos os comentários que eu preciso para amanhã. Mas como a gente tem aula hoje, amanhã e sexta, para sexta eu preciso que vocês tenham feito o capítulo 27. Do que fala o capítulo 27? Sobre pontuação. E a pontuação ela é determinante, né, para esclarecer, explicar e dar significado ao período composto. Ah, é usada só no período composto? Claro que não. E é por isso que é tão importante a gente analisar. Até falei isso com o pessoal do M1. Uma vírgula no lugar errado ou mal colocada muda o significado de tudo que eu estou dizendo. Né? E uma das coisas mais importantes relativa à pontuação que eu acho que a gente precisa frisar é que quando a gente está diante da tela, a gente está em rede, a gente tem mais dificuldade com a pontuação e, consequentemente, a gente tem mais conflitos na significação daquilo que a gente está emitindo, tá? Quando a gente está falando, a entonação da voz nos auxilia, mas quando a gente está escrevendo, eu preciso da pontuação adequada para aquilo que eu estou escrevendo, que eu estou dizendo para o outro, tenha sentido de fato. E a maior parte das vezes que a gente escreve, até mesmo pela rede social como WhatsApp ou Telegram, qualquer coisa assim, a gente acaba, às vezes, nos eximindo da pontuação, não colocando pontuação alguma. Então, cuidado, porque às vezes eu estou querendo perguntar e eu acabo afirmando. Tá? Às vezes eu estou querendo confrontar determinados papéis, a ausência da vírgula vai dizer outra coisa. Então, muita atenção à questão da pontuação, que é o que nós vamos trabalhar
essa semana, tá? Então, vamos ver se a gente consegue fechar o capítulo 26 hoje, mas não precisa da gente correr, tá? Eu vou ajustar algumas coisas, inclusive planejando mais alguma atividade pra gente, acompanhando, fechando com isso tudo, beleza? Eu quero que vocês acompanhem comigo. A primeira frase, eu não lembro quem que disse essa frase, tá, gente? Mas ela é de um pensador famoso. Éramos todos humanos, até que a raça nos desligou, a religião nos separou, a política nos dividiu e o dinheiro nos classificou. Cada vez que você julga alguém, você revela uma parte sua que precisa de cura. Então a gente tem mania de rotular todo mundo. Rótulo deve ser utilizado em coisas, não em pessoas. E eu acho importante a gente lembrar que a gente é diferente, que a gente é diverso. E é por isso que a gente precisa respeitar a diferença que há no outro. E o outro respeitar a diferença que há na gente, tá? Porque nós não somos iguais, nós somos únicos. Só que nós temos direitos e deveres iguais, independente de raça, de religião, de partido político, de classe social, né? Não importa. O que importa é essa relação de respeito. Eu queria que vocês comentassem nas frases, como que vocês veem, o que vocês acham. Eu sei que tem muita gente que, embora às vezes não entre em detalhe, mas a questão do bullying tem muito a ver com essa classificação, essa separação, essa divisão, né? Essa espécie de rótulos que as pessoas vão ganhando. A gente vai assumindo determinados papéis, julgamentos, e a gente às vezes julga e condena rápido demais. Então, eu queria que vocês falassem o que vocês veem a respeito delas. O pessoal está entrando ainda, mas independente disso, a gente vai dando sequência, porque eu preciso comentar e fechar com vocês um pouco sobre o Dante de Alighieri e o que ele traz para a gente aí, no Arnaldo Antunes, através do Arnaldo Antunes, a gente tem a deixa para o Dante de Alighieri, que não é um escritor de fácil entendimento, mas belíssimo, com belíssimos textos. Vamos lá. O que vocês me dizem aí das duas frases? Digam, gente. Como que vocês veem essa questão da diversidade, do preconceito? Temas tão recorrentes no integral desde sempre. Neide, Diga. eu acho que todos nós precisamos de cura, porque em algum momento, por mais que a gente não seja a nossa intenção, ou por mais que a gente não queira, a gente julga alguém, seja quando a gente vai conhecer, ou a gente, por exemplo, a gente conhece uma pessoa e já acha que ela é chata, tipo assim, nem conhece a pessoa direito e já julga ela. Então eu acho que em algum momento todos nós precisamos de cura, porque a gente julga sem ver. Exatamente, gente. A fala dela é muito pertinente. Todos nós carregamos inúmeros preconceitos. O que a gente não pode permitir é permanecer preconceituosos, certo? A nossa maneira de ser educado, a nossa concepção de sociedade, a nossa maneira de relacionar com o outro, ela é arraigada, ela é embasada, ela é cheia de preconceitos. Então, o que nós precisamos enquanto seres humanos, que é o que está dizendo na primeira frase, é nos perceber que, independente da raça, da religião, da política, do sexo, né, ou qualquer outra coisa, nós somos todos seres humanos, né? E todos nós, enquanto raça humana, precisamos buscar essa cura, né, que você disse aí, a importância da Isadora, não é que foi que disse? É importante a gente visualizar essa cura de dentro para fora. Poxa, se eu percebo que eu tenho, né, que eu julguei alguém, poxa, gente, eu acho que eu fui precipitado, né? Tem uma propaganda que o Integral já até trouxe, eu não sei se foi há 2 anos, acho que foi há 2 anos que um grupo trouxe, uma propaganda curtinha da Coca-Cola que faz um experimento social. O que essa propaganda traz? Eu devia ter colocado ela aqui, mas agora que me ocorreu, nem sempre a gente consegue prever tudo. Ela é curtinha, mas ela mostra o seguinte, ela propõe a pessoas completamente diferentes, raça, religião,
tudo diferente, para se reunir numa sala. Só que essas pessoas, elas se reúnem no escuro, só tem uma luz infravermelha, né? Que a gente não consegue visualizar o rosto dessas pessoas no escuro. Mas eles não estão se vendo. E eles têm que conversar ao redor da mesa. E à medida que eles vão conversando, os julgamentos, né, os pré-julgamentos, os preconceitos, né, a maneira de ver o outro antes, né, a gente quer adivinhar, parece, quem é o outro, o que o outro pensa, quem o outro é. E eles vão fazendo essa análise do outro. Então, quando as luzes se acendem, eles percebem que o outro fisicamente não corresponde ao estereótipo que eles estavam pensando pelas características daquilo que a pessoa conversou com ele. Então, é exatamente o que a Isadora disse pra gente. A gente julga o outro muito rapidamente. Nesse experimento da Coca-Cola, lá afirma exatamente a frase inicial que eu disse para vocês, que rótulos são para as coisas e não para as pessoas. Outra coisa interessante lá é que ele começa o experimento dizendo que a gente leva 7 segundos, só 7 segundos para julgar alguém. A gente bate o olho e já faz um pré-julgamento. Então, às vezes, é como ela disse, né? A gente julga e condena tão rápido que não dá tempo do restante. Só porque o outro tem determinada característica que me incomoda, né? Ou que me atrai, e aí eu não quero dar o braço a torcer, aí eu rotulo, eu coloco ali. Né? A questão do sexismo está aí dentro, né? O machismo está aí dentro, o racismo está aí dentro, a intolerância religiosa está aí dentro, né? A questão da polarização política também está aí dentro, né? E a social. Então, ou seja, todas as que estão relacionadas na primeira frase, eu acho que de alguma forma são situações em que nós precisamos nos curar. Então, eu acho que quando a gente vê aquela campanha toda que vocês devem estar acompanhando em todas as redes sociais contra a questão do racismo, a primeira coisa que o Brasil precisa se perceber é como um país racista. Nós somos racistas, nós somos segregadores, né? Nós estamos separando uma coisa da outra e não precisamos ser assim, porque a partir do momento em que a gente se visualiza como racista, ou como sexista, ou como machista, a gente consegue tentar combater isso que está me incomodando, isso que está em mim e que está me fazendo mal, porque faz mal para os dois lados, faz mal para aquele que é discriminado, mas faz mal para o outro também, porque a gente não consegue se perceber como um só. Somos todos um, né? A raça humana é uma só. Como diz o entrevistador que outro dia, eu até comentei com o M1, a Alessia mandou uma palestra para mim esse fim de semana e eu estava vendo com mais cautela, que a gente às vezes só ouve, né, e deixa passar, e ele falava algumas coisas sobre isso, que a gente precisa se ver como raça humana. Se a gente não se perceber como ser humano, todos juntos, a gente acaba não percebendo o planeta e a capacidade que a gente tem de auxiliar o planeta a se modificar. Porque o planeta sobrevive sem a raça humana, mas a raça humana precisa do planeta para viver. Então, o aquecimento global e todas as outras mazelas que nós temos aí, a desigualdade social, racial, política, econômica, todas elas se enquadram dentro desse papel. Nós precisamos nos perceber enquanto raça humana, enquanto humanidade. E acho que a nossa humanidade está doente. Então é por isso que nós precisamos da cura. Eu acho que a pandemia, vírus do coronavírus, né, de uma maneira geral, ele veio para brecar as atitudes humanas e fazer a gente pensar, né, o que eu posso fazer para transformar o meu entorno, meu lugar pequeno, comum, minha casa, minha família, e ao mesmo tempo contribuir para a transformação dessa raça humana em uma raça que pense mais no todo, em vez de pensar no seu próprio umbigo, né? Não, eles estão me perguntando aqui se tem um zumbido, eu não estou ouvindo zumbido, não. Até tinha um chiado, parece que alguém que estava com o microfone aberto, mas já fechou. Eu queria saber se mais alguém quer fazer algum comentário para a gente prosseguir nas nossas questões. Página 212, 312, 313. Dá uma conferida, tá, gente, na questão do microfone,
mas para mim não está zumbindo nem chiando. É até interessante, porque a hora que eu for avaliar o aplicativo, eu já coloco que vocês tiveram dificuldade no áudio. Isso é importante vocês irem pontuando, que aí eles vão tentando fazer ajustes e aperfeiçoamentos. Uma das maiores falhas para mim no Zoom tem a ver no Zoom, no Teams, diferente do Zoom, é a questão do som. Tá? Então o áudio ele dá muita interferência. Então o zumbido não é aqui, mas pode ser na questão da internet como um todo, que a gente nunca sabe, né? Vamos dar sequência então? Não sei se tem mais alguém para comentar. Se tiver mais alguém que quiser fazer interferência, pode falar, eu vou jogar na próxima tela, beleza? Que a gente passe a aceitar mais, né, as diferenças das pessoas, a diversidade, respeitar, valorizar, perceber que ser diferente é bom, né? Vamos dar sequência. Aí vocês têm o texto que nós já exploramos, né? Que é o texto do Arnaldo Antunes. Eu vou até baixar um pouquinho meu som aqui, que talvez melhore para vocês. Porque não está com chiado, não. Vamos lá. Nesse caso desse texto, nós já falamos do papel da epígrafe em italiano, que o Arnaldo Antunes utilizou, que essa epígrafe vem lá do texto, né, do Dante Alighieri, da Divina Comédia, e que está, né, nessa tela seguinte. Eu mantive aqui, porque nós não precisamos, às vezes, recobrar esses textos pelas respostas, então dá para a gente ir e voltar, tá? Vamos à questão, nós paramos na questão 4. Então, dizia o seguinte: a enumeração, nós corrigimos até a 3. A 4, a enumeração dos elementos que compõem a visão infernal parece não ter fim. Um desses elementos, contudo, parece sintetizar todos os outros. Releia os 4 versos finais do poema. Ele reproduziu aqui. E eu quero que vocês observem o que é uma enumeração, qual que é o papel, né, da palavra que sintetiza tudo. É muito comum a gente ter enumeração nos textos, quando a gente tem, por exemplo, assim, um gesto, um carinho, um afago, um abraço, tudo isso importa nas nossas relações. Quando eu faço essa enumeração no papel da gradação, qual que é o papel enumeração, qual que é o papel gradação? A gradação é um tipo de enumeração. Eu vou fazer várias citações, vou apresentar vários elementos, quase sempre, como vocês estão percebendo, já que a gente vai falar do próximo foco, é pontuação, quase sempre separados, como vocês estão vendo, né, por vírgula, certo? Então, ele vai ganhando forma, ele pode ser intensificado e ele pode ser suavizado. Quando a gente está falando de suavização e intensificação, eu estou trabalhando a minha enumeração com valor gradativo. O que é isso? Eu estou ampliando o sentido ou diminuindo o sentido. Quase toda enumeração tem esse papel. Mas vamos supor que eu estivesse fazendo uma construção, vamos supor, vocês vão para o laboratório com a Marise, ou com a Karine, ou com a Elaine, né? Nós temos vários professores que trabalham com vocês dentro dos laboratórios, tanto na aula de biologia, Ariadne, né, quanto na área da química, até mesmo na física. Então, quando a gente está falando de um experimento científico que precisa de determinados componentes, eu vou precisar apresentar a enumeração dos elementos, ou seja, quais são os elementos que eu vou precisar. Quando a gente está falando de elementos que eu vou necessitar para fazer uma experiência, por exemplo, no laboratório, eu não vou fazer essa enumeração gradativa. Não significa que um componente do laboratório seja mais importante do que o outro, certo? Contudo, é importante que a gente analise que em determinadas situações, quando a gente está falando, por exemplo, de uma poesia, é comum eu fazer isso no papel gradativo, de dar um valor de significação mais para uma coisa ou mais para outra. Principalmente quando ele fala aqui que tem um elemento que parece sintetizar todos os outros. Antes da gente passar, né, para as outras coisas, qual que vocês acham que seria esse elemento que aqui, como uma foto, a vida sem saída, aqui se apaga a lua, acaba e continua. Qual que é o elemento que vocês acham, né, que sintetiza isso? O que vocês me dizem para a gente passar
para exatamente esse aspecto aqui, ó. Qual que é o sujeito das formas verbais, acaba e continua, que elemento resume todos os outros anteriores, e explique a comparação entre a foto, a vida e a foto. Então, para a gente comparar, vamos jogar aqui. O que vocês me dizem? O que vocês me dizem nesse trecho aqui? Qual é esse elemento que compara, né? Deixa eu jogar na tela. Qual é o sujeito das formas verbais, acaba e continua? Vou voltar lá. Que elemento resume todos os outros? E qual é a explicação entre a vida e a foto? Então, vão explicar, depois da interpretação coerente, a aparente contradição que existe entre acaba e continua. Então, eu queria que vocês me ajudassem aí. O que vocês me dizem? O sujeito de acaba e continua. O que acaba e continua? Por que a vida é comparada a uma foto? Qual o elemento que sintetiza todos os elementos dessa enumeração? O que vocês me dizem? Quase tudo converge com uma única palavra, por isso que eu estou citando aqui. Eu coloquei que o sujeito é vida. Exatamente, o sujeito é vida. E como a gente pensa no vida, o vida vai sintetizar. Então, o elemento sintetizador de tudo, ó, como uma foto, a vida sem saída, aqui se apaga a lua, acaba e continua. Então, quando a gente observa que o que está acabando, o que está continuando é a vida, e é justamente a vida que vai sintetizar tudo, eu vou entender também por que ele vai comparar com uma foto. Então, ele compara com a foto por quê? Porque a foto é um registro, certo? Só que é um registro que acaba ali. Ele plasma aquilo ali. Eu não tenho continuidade, eu não tenho continuação. Então, eu queria que vocês me ajudassem na construção do restante. Então, como uma foto, a vida sem saída, ela não tem saída, né? Aqui se apaga a lua, acaba e continua. Apagar a lua fica na escuridão. A lua, como a lua cheia, por exemplo, ela clareia a noite escura. Então, vamos lá. Qual que é o elemento das formas verbais? É o sujeito das formas verbais, acaba e continua. Aí respondeu corretamente, é a vida. Que elemento resume todos os elementos anteriores, nós comentamos agora, é também a vida. Explica a comparação entre a vida e a foto. E aí, o que vocês responderam para mim, para a gente depois comentar a D? Neide, eu coloquei que a comparação entre vida e foto é que a vida no inferno é como uma foto, parada, a mesma para sempre. Ou seja, não tem expectativa, não tem esperança, não tem mudança, né? Então, é por aí mesmo. A vida sem saída, a vida no inferno, como você mencionou, que vale a vida em uma foto. É o retrato de um instante que se viveu, mas que não existe mais. Então, eu acho, e até associaria aqui, que como ele diz lá na epígrafe, que ele usou a epígrafe lá do Dante Alighieri, que no inferno não tem esperança, porque a esperança pressupõe o quê? Mudança. A esperança é sair dessa dor, dessa coisa que está nos incomodando, né? Dessa letargia e fazer transformação. Então, tem tudo a ver com isso mesmo. Ótima sua resposta. D, gente, dê uma interpretação coerente à aparente contradição entre acaba e continua. O que vocês acham aí? Por que será que ela usou que a vida, né, que nem a foto lá, que acaba, mas continua? O que vocês me dizem? Eu coloquei que acaba quando você morre, mas continua quando você vai pro inferno. Na visão do poema dele? Sim, na visão do poema. Aí dá uma ideia também de uma questão meio que religiosa, né? De que a alma que não foi boa, a pessoa que não foi boa durante a vida, sua alma vai para o inferno. Bem cristã o valor relacionado à fé, religião aí estabelecida. E que faz sentido com o poema dele. Quem colocou outra coisa aí, gente? E tem mais. Essa é pessoal, tá? Então, vocês podem caminhar na vertente, acho que a Isadora, se não estiver enganada, falou aqui, mas eu posso jogar em vertentes diferentes. Por quê? Porque pressupôs aí a questão de fé, a questão de crença. Lembrar que fé e crença está no âmbito amplo e religião mais específico. E aí, quem mais colocou aí de forma diferente ou pensou em outra coisa que cabe aí para a gente trocar ideia? Ou pensou parecido, né? Que às vezes pensaram parecido também. Neide, a minha resposta foi assim: a vida acaba na hora da morte, mas continua na eternidade. Boa! E tem um pressuposto religioso na sua também, tá? Faz todo sentido. Então, o inferno é o espaço da morte, o fim, bem o que vocês disseram.
Isso é simbólico, tá, gente? Por quê? Porque, por exemplo, as pessoas que acreditam que a vida não acaba com a morte, como assim? Eu vou morrer, mas a minha alma vai continuar. Né? Então, se eu penso na ideia da eternidade, que a Laura disse, que a Isadora colocou também, faz todo sentido. Mas isso é um símbolo, que muita gente vai dizer, para mim morreu, acabou. Então, é por isso que parece tão contraditório para aqueles que acreditam que a vida se fecha, se conclui com a morte. Tá? Então, simbolicamente, contudo, a morte é necessária para que a vida possa ressurgir, para continuar. Então, é para transmutar. Em outras palavras, por vezes, precisamos deixar morrer o que somos para renascer. Então, é a questão da ressignificação. Se eu não consigo transformar aquilo que está me incomodando, que está doendo, que está me ferindo, seja meu preconceito, seja a minha maneira de olhar as coisas, eu não vou conseguir renascer. Então, faz todo sentido com essa crença ligada à questão da fé religiosa, que trabalha com o simbólico, de que a morte seria representativamente o fim, para que haja a ressurreição, né? Ou ressurgir dela. Beleza? Eu não sei se foi isso que vocês pensaram, mas tentem completar aí, porque eu acho que vai dando mais significação que nós vamos interpretando. Bom, para que servem as orações coordenadas, gente? Esse quadro está lá no livro de vocês, e eu acho que ele nos ajuda a observar para que eu uso o período composto por coordenação, para que eu uso o período composto por subordinação, quando que eu vou inserir vírgula entre as orações, assim subsequentemente. Então, as orações coordenadas estabelecem relações sintáticas e lógicas mais simples que as subordinadas. São frequentemente empregadas em textos que visam a comunicação direta com o público. Então, se eu estou fazendo um texto que vai apresentar, por exemplo, um serviço, um produto, um folder informativo, né? Eu vou usar muito a coordenação. É o caso, por exemplo, dos textos como receitas, folhetos informativos, cartazes e até mesmo o jornal falado de rádio e de televisão. Nestes textos, quando não se emprega o período simples, a preferência normalmente é período composto por coordenação. Vocês perceberam também que o período composto por coordenação também é muito empregado na poesia. Bom, vamos lá. Às vezes, apesar de não haver conectivos, o que são conectivos? São as conjunções ou as locuções conjuntivas que vão fazer o encadeamento de um período com o outro. Às vezes a separação é simplesmente por um sinal de pontuação, vírgula, ponto e vírgula, 2 pontos, né? E assim subsequentemente. É possível observar certo tipo de relação semântica. O que é relação semântica? Sentido, como se a conjunção estivesse implícita. Então, observem lá o que nós temos como modelo. Estou procurando a passagem há 1 hora. Não achei. Então, o que vocês observam? Observam que a primeira, ela é uma afirmação. A segunda, que está depois da vírgula, que é o não achei, ela é uma negação. O fato de ter uma afirmação e uma negação apresenta claramente a ideia de oposição. E caberia perfeitamente escrever a seguinte: estou procurando a passagem há 1 hora, mas, no entanto, todavia, entretanto, não achei. Você não foi à minha casa ontem. Estou aqui hoje. Então, observem que aqui há uma quebra mais clara do que aqui. Você não foi à minha casa ontem, por isso, portanto, assim, então, logo, estou aqui. Todas essas conjunções ou locuções conjuntivas cabem aqui, tá? Por que locuções? Porque por isso é locução, tá? Passou perto do banco, resolveu entrar. Essa é muito comum, a gente utiliza muitas vezes, mas a gente utiliza muito com esse i, né? Passou perto do banco e resolveu entrar, certo? Detalhe, se aqui fosse negativo, eu teria que colocar o nem. Não passou perto do banco, nem resolveu entrar, certo? Então, eu teria negação e negação. Quando eu tenho a dupla negação, o i vai virar nem, como vocês viram em outras frases. Cuidado e atenção na questão da pontuação, tá? Eu posso colocar a vírgula e o e? Vocês vão perceber quando a gente for falar mais detalhadamente da pontuação que tem ressalvas quanto a isso. E eu vou deixar para falar junto com exemplos que eu vou mostrar para vocês quando e por que usar. Vamos à letra A? No poema, é possível observar a existência de um nexo semântico entre as orações. De que tipo é esse nexo? Qual que é a relação semântica que a gente tem
No poema do Arnaldo Antunes, por isso que eu mantive ele aqui, que está aqui. Qual que é a relação de sentido que a gente tem? Aqui, a asa não sai do casulo, o azul não sai da terra, da trepa, estou dizendo, a terra não semeia, o sêmen não sai do escroto, o esgoto não corre, não jorra a fonte, e assim subsequentemente. O que vocês me dizem? Qual o valor semântico entre as orações? O que vocês responderam nessa letra A? Vocês conseguiram entender o que seria esse nexo semântico? Ou seja, relação semântica? Deixa eu até olhar. Sim, Neide, eu coloquei que é de adição. Adição, né? Soma. Uhum. Muito bem. Então, nesse caso, o valor de soma fica necessariamente e bem claro ali. Eu estou até olhando aqui e eu queria que vocês anotassem o sentido da palavra nexo, que vai ajudar. Ligação entre uma e outra. É a mesma coisa que ele está dizendo aqui, ó. Relação semântica, ele utilizou a outra nexo semântico. Então, se vocês ouvirem essa palavra nexo, vocês vão utilizar ou vão observar mecanismo semântico, relação semântica, correlação, cabe ali, beleza? Vamos à próxima. É o valor semântico de adição, como vocês perceberam aí. B, um valor equitativo entre as orações faz crer. O que é equitativo? Colocar no mesmo papel, tá? Para que o eu lírico, os elementos enumerados, asa, azul, terra e sêmen, apresentam o mesmo grau ou diferentes graus de importância na constituição da visão do inferno. Vocês acham que, quando ele usa a palavra asa, azul, terra e sêmen, ele está colocando no mesmo grau semântico, ou ele está mostrando que algumas têm constituição diferente da visão do inferno? O que vocês me dizem? O que vocês responderam aí? Ou vocês não conseguiram visualizar para a gente poder comentar? Eu coloquei com diferentes graus de importância. Diferentes graus de importância? Você acha que tem alguns que são mais relativos, outros mais significativos? É. E é isso que vai construir o texto. Bom, o autor do livro acha que tem o mesmo grau. Isso aqui é muito relativo, tá, gente? Por quê? Quando ele fala de colocar no mesmo papel, ele está querendo dizer, pelo menos esses primeiros, eu acho até que eles se aproximam. Mas não em todo o texto eles vão ter o mesmo valor. Então, observem aqui, ó, quando eu analiso a asa, o azul, a terra, o sêmen. Vocês acham que esse valor é idêntico? Ele está somando, né? Quando a ideia é de soma, ele vai aproximar a significação. Mas eu acho que quando ele vai fazendo isso, e talvez seja por isso que você pensou que tem um valor de agregar, ele vai mudar a carga semântica. A asa da ideia de voo, o azul da ideia de claridade, o sêmen já joga numa ideia de perfil negativo. Então, quando a gente analisa o poema, eu posso ter as duas vertentes, por isso que eu queria que vocês se posicionassem, tá? Para o autor do livro, ele analisa isso como o mesmo grau de importância, mas isso tem a ver com a significação que eu estou dando ao texto. Então, se vocês estão pensando que ele joga ora no lado negativo, ora no lado positivo, esse grau de importância pode ter significações diferentes. Beleza? Aqui no texto, como ele está valendo ou valorizando o valor de significação, tá? É relativo ali dentro de um contexto maior e dentro da significação específica pode ser visto com o mesmo grau. O que vocês responderam? Tem gente que interpretou aí, além, né, de um aí, que viu com graus diferentes ou que viu com o mesmo grau de importância. Eu queria que vocês se posicionassem, que tem a ver com a interpretação do poema. Eu coloquei que era o mesmo grau. Então, aí você visualizou muito perto do que o autor do livro trouxe, tá certo? Não tá errado, tá, gente? O que importa é a gente conseguir, como é que eu vou dizer, justificar a minha escolha. Se eu colocar o mesmo grau de importância, vocês vão colocar ali que como ele faz uma espécie de adição de elementos constitutivos de áreas diferentes, ele quer mostrar que para o inferno não faz diferença. Talvez seja isso que a Isadora pensou. Quando você diz que tem graus diferentes, você pode relacionar o papel do positivo com o negativo. Então, tentem aqui, não pediu para justificar.
Mas quem colocou, por exemplo, um grau diferente, relacione. Quem colocou que é o mesmo grau, relacione, beleza? Para que vocês consigam, numa justificativa, validar a interpretação de vocês, beleza? Porque se eu coloco, por exemplo, lá, apresenta o mesmo grau ou diferentes graus de importância, justifique. Aí você teria que exemplificar, você teria que relacionar dentro da sua interpretação. Vamos lá na 6. Observe no último verso do poema o valor semântico significativo da palavra e, a única conjunção empregada no poema, com, claro que conjunção coordenativa, porque o como é conjunção comparativa. Caso você, como você sabe, essa conjunção normalmente indica adição. Considerando o contexto, verifique se, de fato, a conjunção e apresenta este valor semântico. Caso não, qual seria o seu valor semântico? Justifique sua resposta. O que vocês me disseram aí? Eu vou colocar. Vocês acham que o i tem valor de soma, tem valor de alternância, certo? Qual seria a visão de vocês? Antes de eu julgar a resposta que o livro traz. Neide, o último verso é aquele, né? Se apagar a lua, acaba e continua. Isso, aí acaba eu considerei que o seu real valor semântico seria conclusivo. Aí eu coloquei que é porque conclui o que foi falado antes. Conclusivo? Você não pensou no contraditório? Se é adição ou se é adversação, não? Você pensou com uma ideia de conclusão? Foi. Deixa eu ver ali o que a gente podia pensar. Eu também pensei. Com valor de conclusão? Porque fecha o poema, né? Cabe, viu? Cabe a ideia de pensar na conclusão, sim. Dizendo que depois disso tudo, embora isso tudo que a gente tenha comentado, a vida vai acabar, mas vai continuar, né? Mas cabe a ideia de oposição, cabe a ideia de adição. Então, olha, como você sabe que isso aqui é uma resposta que volta para o pessoal, tá? Como você sabe, essa conjunção normalmente indica adição. Considerando o contexto, verifique se, de fato, a conjunção e apresenta este valor semântico. Caso não, qual seria o seu real valor semântico? Justifique sua resposta. Claro que aqui nós temos mais de uma possibilidade de resposta também. Então, vamos lá. O livro respondeu da seguinte forma. A conjunção e, devia estar até entre aspas, tá? Se vocês puderem, ou põe aspas, o grifo, tem o valor semântico de aditiva. Se considerarmos a ideia de que a morte acaba e a vida continua, se somam e se sucedem naturalmente. Tem valor semântico de adversação, se considera oposição entre os verbos acabar e continuar. Beleza? Porque nós tínhamos pensado nesse valor de contradição numa outra questão que nós analisamos sobre o texto. Não sei se vocês se lembram, tá? Então, cabe essa ideia de somar, como a ideia nós estamos falando aqui, ó. Quem colocou que mantém a ideia de soma? A conjunção e tem o valor semântico de aditiva, de soma, e se considerarmos que é a vida que acaba, que a ideia de que é a morte que acaba e a vida que continua, elas vão se somar. Se eu imaginar que a vida acaba e a vida continua, só que de outra forma, eu vou vê-la como valor de adversativo. E se vocês quiserem pensar, como alguns de vocês mencionaram aí para mim, que esse i tem um valor de fechar todo o poema, de que a vida acaba e continua, ainda que a gente pense na ideia do inferno, a gente pensa nessa continuidade, cabe também. Eu vou ter que justificar os seus valores a partir das relações semânticas que eu estiver analisando. Por quê? Porque como é poema e como é uma interpretação, cabe desde que eu justifique. Cabe tudo que eu quiser? Não. Mas cabe desde que seja pertinente àquilo que eu estiver analisando. Ficou claro, gente? Então, quem colocou aí? Tem alguns que falaram, que colocaram aqui para mim, que colocaram a ideia de oposição, e cabe, como nós estamos falando aqui, que cabe a ideia de soma, que nós estamos falando aqui, e cabe essa ideia de fechamento, de sentido, de concluir. Beleza? Que eu não tinha pensado, e eu acho que o autor do livro também não relacionou, porque essa resposta aqui é exatamente as duas sugestões que ele está falando. Mas a gente está fazendo o quê? Uma coisa mais voltada para o pessoal, tá? E aí eu tenho que partir de uma interpretação global. Ficou claro, gente? Podemos dar sequência? Opa, essa já me deu até a resposta. Eu esqueci de marcar o xizinho. Vamos falar da 7 aí rapidinho? Que aí a gente fecha esse texto, né?
e dar partida aí para o anúncio publicitário, porque isso a gente conclui hoje. A gente tem pouco tempo, mas eu acredito que vai dar tempo. Vamos lá. Ou já fechou, hein? Eu não sei. Que hora que termina a nossa aula? 9h55? Então tem só 3 minutos? 2 minutos? Entre os itens que seguem, indique aqueles que melhor traduzem o papel desempenhado pelas orações coordenadas na construção do sentido do texto lido. Então, está marcado... termina às 10. Foi bom vocês comentarem, que eu fico meio perdido com os horários, gente. Eu fico sem saber se eu estou no horário certo, se eu não estou interferindo na aula do outro professor, que é muito desagradável. E é ruim também o professor que fica lá esperando até que vocês entrem, sabe? A gente fica meio na saia justa. E tentando se ajustar a isso tudo. Então, vamos ver se a gente consegue concluir. Entre os itens que seguem, indique aqueles que melhor traduzem o papel desempenhado pelas orações coordenadas. Lembrar que elas são subsequentes, né? Mas elas vão dar ideia de soma ao longo do texto inteiro. Então, exercendo papéis sintáticos equivalentes. Então, nós pensamos nisso. Por quê? Porque elas vão estar no mesmo papel, como nós analisamos. Cada uma das orações coordenadas compõe um aspecto deste painel infernal que é a própria vida. Por representar cada um papel, é que às vezes a gente vai pensar em papéis, né, que tem grau maior ou grau menor. Então, estabelecendo entre si nexos semânticos, relações semânticas, né, diferente adição, as orações coordenadas somam as impressões de morte e aniquilamento da vida sem saída. Beleza? A última, as orações coordenadas criam no poema relações de dependência sintática. Não, porque as orações coordenadas são independentes sintaticamente, certo? Então, eu não vou colocar isso. A única que tem um papel que é de dependência sintática é a comparativa, e aí ela não é coordenada. Então, o terceiro pontinho, ele tá fora, tá? Vocês vão marcar e vão relacionar os 2 primeiros, mas não vão relacionar o último. Vamos à próxima, vão explorar essa propaganda, né? E tá lá assim, deixa eu tentar ler, que fica meio embaçado para mim aqui, mas vocês têm aí na página 315, também com a letra muito pequenininha. No Espírito Santo, você sai da praia e vai para a montanha. Sai da montanha, visita o museu, sai do museu, vai para uma reserva ecológica e agora pausa para descansar, que amanhã tem mais. Seja qual for o estilo, seu destino é o Espírito Santo. Um lugar que reúne mar e montanhas a 40 minutos de distância e que tem cor, sabor, religiosidade, cultura e aventura de ponta a ponta. Descubra o Espírito Santo. Então, nesse tamanho aqui, não daria nem para a gente ler junto. Por isso que eu reproduzi do lado de cá. Bom, vamos à questão. Relê esses enunciados verbais do anúncio. Sai da montanha, visita o museu. Aí pôs um ponto. Sai do museu para a reserva ecológica. Descubra o Espírito Santo, seu destino é aqui. Observe o tipo de relação existente entre as orações dos enunciados e reescreva-os, explicitando as conjunções, ou seja, eles querem que vocês transformem, né? Aqui tem um ponto e quer que vocês intercalam uma com a outra, colocando as conjunções adequadas, da mesma forma no de baixo, certo? E depois digam qual é o valor semântico dessas conjunções que você empregou ou reescreveu os enunciados. E, na sua opinião, por que as conjunções foram omitidas do anúncio. Então, antes de eu falar A, B e C, eu queria que vocês respondessem para mim. Não há uma única forma, não precisa ser a mesma conjunção que eu estou colocando, mas eu tenho que manter a relação semântica, ou seja, o sentido, beleza? Como é que ficou a resposta, né, das questões de vocês A, B e C dessa questão 1? E aí, o que vocês me dizem? Ou vocês não tentaram fazer? Eu tô vendo que a primeira frase eu não reescrevi, mas a segunda eu coloquei assim: descubra o Espírito Santo, pois seu destino é aqui. Ótimo, a segunda tá certa. Sai da montanha, visita o museu, sai do museu para uma reserva ecológica. Caberia um I, talvez, ali. Então, a sugestão do livro é mais ou menos essa que eu falei com vocês, ó. Sai da montanha e visita o museu, sai do museu e vai para a reserva ecológica. Também caberia colocar um I aqui, ó, em vez de I aqui, tá?
Então, podem pensar nessas colocações. Por isso que eu falei que não tem uma única forma. Então, se vocês colocarem assim, sai da montanha, visita o museu e sai do museu para uma reserva ecológica, colocar um i aqui e não aqui onde o livro sugeriu. Tá certo? Bom, e aí ele repetiu o verbo, tá vendo? Descubra o Espírito Santo porque, como você mesmo disse, Isadora que usou o pois seu destino é aqui. Cabe o pois, cabe o porquê, precedido de vírgula. Qual o valor semântico das conjunções que você empregou ou reescreveu no enunciado? Se eu usei o e, adição. Se eu usei o pois ou o porquê com o valor subentendido um com o outro, explicação. Aí pergunta-se na C. Na sua opinião, por que as conjunções foram omitidas no anúncio? O que vocês responderam? Eu coloquei que era para dar ênfase em todas as frases. Isso é uma maneira de enfatizar e fazer com que o meu leitor capte rapidamente aquilo que eu tenho para dizer. Então, isso é muito comum em anúncio publicitário. Então, para o texto ficar mais leve, mais dinâmico, para construir essa ideia de que o lugar também é leve e dinâmico, tá? Então, dá a ideia de fluidez. Quanto mais sintético, mais fluidez vai ter ali. Então, é exatamente para chamar a atenção do leitor, mostrar que é dinâmico e que o lugar também traz a mesma ideia. Bom, vou jogar a última questão na tela para a gente analisar juntos. Nós temos só 2 minutos, por isso que eu estou meio acelerado, tá, gente? O anúncio é composto por imagens de vários lugares do Espírito Santo e foi publicado em uma revista de viagem. Quem é o anunciante? O que vocês me dizem? Quem anunciou, qual o público-alvo e por que, ao ver de vocês, que aí é pessoal, o anúncio apresenta um grande número de imagens fotográficas dispostas em painel. Quem poderia fazer uma síntese, né? Para mim, dá 2 antes de eu julgar a resposta e a gente concluir a nossa aula. Na A, eu coloquei que o anunciante é a Secretaria de Turismo do governo. Na B, eu coloquei que são os viajantes. E na C, eu coloquei que é para atrair a atenção dos turistas. Correto. O que nós vamos ter, então? Como anunciante, o governo do estado do Espírito Santo. Por que do Espírito Santo? Porque o que está frisando é a importância do local, tá? Então, é o governo estadual ou o governo do Espírito Santo. É o governo local, não o governo federal. Qual é o público da revista? Pessoas que viajam, como você mesmo colocou, os viajantes, turistas. Então, poderia colocar viajantes, turistas. Levante hipótese, porque o anúncio apresenta um grande número de imagens fotográficas para despertar a atenção do leitor, né? E ele sentir vontade de conhecer aquele lugar. O anúncio é direcionado aos turistas em potencial. O painel composto por fotografias, muitas na forma de cartões postais, sugere que há muitos lugares diferentes, maravilhosos para visitar, fotografar, guardar de recordação, viver momentos inesquecíveis. Beleza? Então, concluímos o capítulo 26. E amanhã eu continuo com vocês com pontuação. Então, por favor, comecem as questões relativas ao capítulo 27, 316 para frente. Não precisa correr, tá? Por quê? Porque nós só vamos conseguir corrigir a atividade de fato na sexta-feira, porque eu preciso falar com vocês sobre a importância desses sinais, como que eles se relacionam. Mas se vocês começarem a fazer, começarem a ter contato com o material da pontuação, vocês vão ter mais sentido naquilo que eu vou estar falando. Beleza? Então, nós ficamos por aqui. Tenham todos um bom dia. Se cuidem. E até a nossa próxima aula, que eu acredito que seja na sexta-feira. Beleza? Valeu, gente. Obrigada. Se cuidem. Tchau, Neide. Obrigada. Tchau. Obrigado a vocês.